Sala de Estar, Sala de Ser, promovido pelo Grupo de Investigação Raízes e Horizontes da Filosofia e Cultura em Portugal, do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. Na primeira sessão tivemos connosco a professora Celeste Natário, coordenadora deste grupo de investigação, bem como a professora Luísa Malato, professora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que fizeram uma apresentação geral deste ciclo e anteciparam algumas das temáticas que serão abordadas entre junho e julho deste ano. Hoje temos connosco o Fabrício Boscaglia, que fará uma intervenção sobre Agostinho da Silva. Será hoje mais um modelo de diálogo entre ele e eu próprio, Renato Epifânio, e de facto a figura hoje de referência será Agostinho da Silva. O Fabrício Boscaglia irá abordar uma questão não muito comum nos estudos agostinianos, a saber a questão do Islão, a presença do Islão no pensamento de Agostinho da Silva, e eu depois, em diálogo com o Fabrício, procurei equacionar essa amplitude do pensamento de Agostinho da Silva, não só na dimensão religiosa, mas também filosófica e filosófico-política, salientando, de facto, essa ideia de que Agostinho da Silva está para além de todos os confinamentos, sejam religiosos, sejam filosóficos, sejam inclusivamente políticos. Enfim, temos connosco algumas pessoas do grupo de investigação que poderão depois também juntar-se a esta conversa. Mas antes de mais, dou então a palavra ao Fabrício, agradecendo muito a sua presença e a sua participação neste ciclo. Boa tarde a todos, obrigado Renato e obrigado à professora Maria Celeste Natário pelo convite e a todos os presentes e aqueles que estão a ouvir. É um prazer, uma alegria voltarmos a colaborar e a dialogar. A investigação sobre Agostinho da Silva e o Islão é algo que me tem interessado e entusiasmado, aliás, nos últimos anos, porque Agostinho da Silva acaba por ser talvez a figura mais importante. E vou tentar ilustrar sucintamente a razão desta minha consideração. Entretanto, aqui aproveito também do contexto em que estamos a dialogar, que é este contexto de confinamentos, de pandemias, de quarentenas, e uma reflexão que é um pouco a tónica que queria dar ao meu discurso é esta, ou seja, esta situação em que nos encontramos, que é incómoda, tem um lado também, a meu ver, que nós podemos aproveitar, porque é uma situação que quebrou os nossos automatismos, os automatismos dos ritmos das nossas vidas. Isso pode permitir, para quem tiver a oportunidade de beneficiar disso, abrir espaços de reflexão. E a figura de Agostinho, no que respeita ao Islão, tem, de forma análoga, este mesmo papel. Ou seja, ele consegue falar do Islão no século XX, quebrando alguns automatismos culturais, alguns paradigmas culturais que têm a ver com a representação do Islão no Ocidente, pelo menos em parte. Ora, começamos por situar o Agostinho da Silva, para quem não o conhecer, no tempo. Portanto, ele nasce no Porto em 1906 e falece em Lisboa em 1994. Portanto, é um protagonista de um inteiro século do pensamento português. A partir da década de 40, ele é particularmente ativo até o fim da sua vida. E eu divido o seu interesse pelo Islão em três fases. Uma fase, de facto, é a década de 40, fase que, a meu ver, é a mais importante do ponto de vista filosófico-religioso e místico. Depois é uma fase por volta do início dos anos 60, quando ele está no Brasil, um pouco no contexto também da sua participação no governo de Jânio Quadros. É uma fase mais de filosofia política, filosofia da civilização. Depois há uma fase a partir da década de 70, mais ou menos, em que ele concentra-se muito nas raízes islâmicas da Portugalidade, na reintegração do legado do Al-Ándalus dentro do discurso sobre a cultura portuguesa, e
Agostinho da Silva foi um grande amigo e um apoiador da fundação da Comunidade Islâmica de Lisboa, em 1968. Este é um ponto muito importante, porque a Comunidade Islâmica de Lisboa é a primeira comunidade islâmica a ser fundada oficialmente na Península Ibérica desde a expulsão dos muçulmanos pelos reis católicos, por um lado, e por Dom Manuel aqui em Portugal, por outro. Portanto, é um evento muito significativo que Agostinho da Silva acompanha entusiasticamente, publicando uma série de artigos na imprensa. Mas esta é a fase última final. A primeira fase, década de 40, Agostinho da Silva, como os seus leitores sabem, anima muito o discurso cultural nacional através de iniciativas como os cadernos de informação cultural intitulados Iniciação e outros intitulados Antologia, Introdução aos Grandes Autores. Aqui ele publica 2 panfletos em 1942 e 1943, um intitulado O Islamismo, outro sendo uma tradução, provavelmente a partir do inglês, de algumas suras, ou seja, capítulos do Alcorão, para português. São 2 iniciativas de alguma maneira pioneiras, ou seja, Agostinho da Silva não é o único na década de 40 que divulga o Islão, existe o Eduardo Dias, existem outros casos. Mas o Agostinho da Silva tem esta vertente mesmo pedagógica, digamos assim, para o povo, que é de facto invulgar através destes panfletos. E é invulgar e é até uma nota que se insere dentro de um discurso de pluralismo cultural, de reconhecimento das outras culturas, que Agostinho da Silva faz e que, na década de 40, acaba por ter vertentes não propriamente alinhadas ao discurso cultural português da época. Lembremos que em 1947 a divulgação das celebrações da conquista de Lisboa por Dom Afonso Henriques tem ainda uma forte componente de imaginário cruzadista, portanto anti-islâmico, pelo menos de um ponto de vista muito iconográfico e superficial. Portanto, Agostinho da Silva, divulgador do Islão, entre os primeiros no século XX, para o grande público. A nota fundamental aqui é que ele, desde logo, reconhece a figura do profeta do Islão, Muhammad, Maomé, como, efetivamente, um homem inspirado por Deus, reconhece-o dentro daquela família sapiencial que ele, como sabemos, irá sempre incluir nos seus discursos até ao seu pensamento mais maduro da década de 80 e nas suas visões do Quinto Império como idade do Espírito Santo, de uma espiritualidade universal e sincrética. É evidente, já desde as primeiras publicações sobre o Islão, que Agostinho da Silva inclui o Islão dentro do melhor e mais autêntico da tradição sapiencial e espiritual da humanidade, nomeadamente reconhecendo algumas qualidades caracteriais e espirituais ao profeta do Islão, Muhammad. Por que refiro isto? Porque Muhammad já tinha sido e continua a ser um grande desconhecido na civilização ocidental e objeto de uma representação, no mínimo, orientalista, portanto, muito estereotipada. Portanto, o facto de Agostinho da Silva se aproximar a esta figura com um pouco mais de olhar liberto de alguns preconceitos é interessante. Se bem que, também temos que dizer, a sua leitura sobre Muhammad naquelas primeiras publicações também tem uma vertente crítica, não é só uma vertente elogiosa. Contudo, é uma vertente complexa, que já por si destaca Agostinho como um pensador entre os mais originais no contexto europeu, não só português, naquela altura. E Fabrício, houve alguma evolução nessa leitura, nessa compreensão do Islão? Eu estabeleço um paralelo com o budismo, como saberás. Há aí um certo paralelismo, o Agostinho da Silva também, aliás, nessa série de cadernos de iniciação cultural, tem uma série de cadernos sobre as diversas religiões, mas relativamente ao budismo, essa visão inicial dos anos 30, 40, era uma visão relativamente distanciada, muito eurocêntrica, muito, de alguma forma, preconceituosa, não é? A ideia de que o budismo promovia a inação, ele chega mesmo a dizer que não era algo
próprio para um europeu como eu, Agostinho da Silva, entenda-se, e depois progressivamente vai ter uma visão mais compreensiva do budismo. Passa-se também algo similar com a sua visão do Islão, pergunto? Eu não falaria de uma evolução similar àquela que referes relativamente ao budismo, mas há de facto há uma diferença entre esta fase inicial da década de 40, em que nós encontramos, por exemplo, uma afirmação como esta, que agora cito do panfleto de 1942, intitulado O Islamismo. Passo a citar. De incontestável generosidade, Maomé protegia todos os escravos, libertando-os sempre que o podia fazer, e procurou que fizesse parte da mentalidade dos seus adeptos o desejo de defesa das mulheres e das crianças. Fim da citação. Temos uma afirmação como esta, ao lado de outra, como esta que agora passo a citar, em que, falando de que em alguns períodos o profeta do Islão praticou, enfim, teve várias mulheres, ele, Agostinho da Silva, refere, e cito, que isto, cito, prova que o anjo Gabriel estava por vezes de perfeito acordo com os desejos de Maomé. Fim da citação. Portanto, um tom mais irónico, ironicamente crítico perante aquilo que Agostinho parece ver como uma poligamia animada pelo desejo, digamos, sentimental ou sexual. Aqui o anjo Gabriel entra porque é na tradição islâmica aquele que traz a Muhammad a revelação do Alcorão. Agora, portanto, convivem estes dois aspectos. Este aspecto último que refiro, que a mim parece vir muito do orientalismo, ou seja, de uma certa visão preconceita do Islão, muito redutora. Por outro, há um franco reconhecimento de qualidades caracteriais e espirituais. Este mesmo paradigma continua até a década de 60, até antes do regresso de Agostinho a Portugal. Quando ele regressa a Portugal, o que eu noto é que desaparece a vertente mais crítica e fica quase todos os escritos, ou até se calhar em todos, nos seus escritos em que refere o Islão, só permanece a vertente de reconhecimento. Até porque há um ponto, se me permites, enfim, procuro sempre salientar, no que toca a Agostinho da Silva, que essa sua visão ecuménica da cultura, não estritamente portuguesa, mas mais amplamente a cultura de língua portuguesa. Como tu sabes, Agostinho da Silva começou a desenvolver uma visão dessa cultura a partir do Brasil, e isso fez com que essa sua visão nunca tivesse um cunho estritamente nacional e muito menos nacionalista. Ele, de facto, começa a pensar essa cultura de língua portuguesa, extensiva ao Brasil e depois abarcando e abraçando outras culturas por esse mundo fora. E, de facto, ele salientou, enfim, hoje tornou-se um pouco um lugar comum, mas na altura, certamente, Agostinho da Silva foi um pioneiro, como bem salientaste. Ele salientou essa visão ecuménica da cultura de língua portuguesa, até no que toca em particular ao Brasil. Enfim, hoje podemos ter uma visão relativamente crítica, dizendo que Agostinho da Silva foi talvez excessivamente mitificante ou idealizador da cultura brasileira, talvez um pouco, mas a verdade é que, como sabes, e há vários textos dos anos 60 que dão bem conta disso, ele via quase o Brasil, a cultura brasileira, mais especificamente, enquanto grande representante da cultura de língua portuguesa, nesse aspecto do ecumenismo, da convivência religiosa, como uma espécie de antecâmara de um quinto império. Enfim, na esteira do padre António Vieira, já não como uma matriz católica assumida, como acontecia naturalmente com o padre António Vieira, dada a sua condição de padre jesuíta, Agostinho da Silva, de facto, há essa dimensão verdadeiramente ecuménica, estruturalmente ecuménica. Aliás, ele tem uma passagem muito sugestiva, onde ele fala da pátria de língua portuguesa como uma pátria ecuménica, particularmente ecuménica. Isso é algo, como tu sabes, vai ser depois retomado por outros autores, como António Telmo, que salientava que, de facto, a cultura de língua portuguesa, até porque o António Telmo esteve com Agostinho da Silva no Brasil e, portanto, houve uma grande interação entre os dois, que essa cultura de língua portuguesa, extensiva ao Brasil e aos restantes países de língua portuguesa, tinha sido, historicamente, enfim, todos nós sabemos que há exemplos em contrário,
mas tinha sido historicamente uma cultura mais propícia para esse diálogo, para essa convivência religiosa. E, de resto, como tu sabes, Agostinho da Silva, ele era quase que a personificação dessa vivência ecuménica. Ele próprio dá conta disso em vários textos autobiográficos. Ele tanto assistia a uma missa católica apostólica romana, e de resto nos anos 60 ele tem vários textos onde dá conta dessa visão, a sua visão do catolicismo, mas ao mesmo tempo, no mesmo dia ou no dia seguinte, ia a um terreiro de candomblé e tinha sempre teve outros contactos, não só no Brasil, mas um pouco por todo o mundo fora, com membros de outras religiões, inclusivamente também o ecumenismo de Agostinho da Silva era de tal modo amplo que conseguia essa proeza, conseguia também um diálogo muito estreito com pessoas que se assumiam como ateus. Aliás, o universo agostiniano dá conta também dessa complexidade do pensamento de Agostinho da Silva. No universo agostiniano, ainda hoje, portanto, o universo agostiniano, pessoas que conheceram em vida Agostinho da Silva ou que não o tendo conhecido em vida continuam a estudar a sua obra. É um universo muito amplo, muito complexo, muito até contraditório, porque de facto consegue reunir pessoas assumidamente religiosas, desde logo das 3 religiões do livro, mas não apenas, mas abrange também pessoas assumidamente ateias, isto no plano religioso, e fazendo um pouco agora também já a ponte com o meu enfoque, e essa extensividade ou essa amplitude acontece também no plano filosófico, onde há pessoas que afirmam um maior idealismo, um maior materialismo, e também no plano político. O Agostinho da Silva junta desde monárquicos, integralistas quase, a anarquistas, e todos eles se revêem no pensamento, pelo menos em parte, no pensamento de Agostinho da Silva, e é impossível dizer, e esse é o ponto, que qualquer deles esteja completamente errado, porque de facto Agostinho da Silva era de tal modo complexo e amplo no seu pensamento que conseguia, e ainda hoje consegue, congregar pessoas das mais diversas proveniências, seja no plano religioso, seja no plano filosófico, seja inclusivamente no plano político. Quando tu referes de facto essa ideia sincrética e essa ideia também de uma, digamos assim, uma Portugalidade sincrética. Aqui, por Sim, exemplo... a expressão é do Agostinho da Silva, ele fala da pátria ecuménica da nossa língua. Portanto, é uma expressão suficientemente eloquente. Portanto, ele tendo regressado há pouco tempo do Brasil, num texto intitulado Realidade e Sonho, e passo a citá-la porque também é muito eloquente e vai exatamente ao encontro daquilo que referias. Cito: temos de descobrir e formular a identidade da mensagem divina e humana que veio aos portugueses do total pelas palavras de Cristo, de Maomé ou de Buda, ou se exprime por canto, dança ou escultura ou silêncio, desde os orixás africanos às liturgias malaias. Fim da citação. Daqui, esta expressão portugueses do total parece-me abraçar essa ideia de pátria ecuménica e se calhar até aqui numa vertente um pouco até poética que sabemos que o Agostinho tem, se calhar aqui português é quase como uma metáfora do anthropos, ou seja, do homem universal, do anthropos universal. O português à solta. O português à solta. E aqui, portanto, incluindo Maomé, tal como Buda, como Cristo, o silêncio, a arte, os orixás, dentro desta ideia sincrética, ecuménico-sincrética, parece-me, de facto, bater certo esta citação com aquilo que tu referias como um elemento fundamental do pensamento de Agostinho da Silva. E há mais um elemento que também me levaste a relembrar, quando mencionaste o António Telmo e a sua convivência com Agostinho da Silva no Brasil. Agora, António Telmo acaba por ser um dos pensadores portugueses que mais se debruçou sobre um elemento importante da espiritualidade islâmica, que é o chamado sufismo, ou seja, o misticismo, o esoterismo, a mística islâmica. E há no grupo da filosofia portuguesa vários pensadores que
se interessam pelo sufismo. O António Telmo já referido, a Dalila Pereira da Costa, por razões mais de história do pensamento, o Pinheirão Gomes. Mas o interessante é que o António Telmo tem mesmo um contacto vivencial com muçulmanos que praticam o sufismo em Granada, na sua experiência, uma experiência importante, até podemos referi-la como uma experiência iniciática para o António Telmo, da sua viagem a Granada. Agora, o que descobrimos pela palavra, descobrimos não é que eu descobri, o que neste nosso diálogo podemos apreciar pelas palavras do próprio António Telmo, é que a ideia da viagem a Granada e, portanto, de um contacto com uma terra com uma forte herança islâmica, que é a Andalucia, a ideia foi de Agostinho da Silva. Isto é o próprio António Telmo que o refere. Agora estou a citar uma edição de 2015, a obra é Luís de Camões e o Segredo dos Lusíadas, seguido de páginas autobiográficas. Há, de facto, um trecho autobiográfico em que, relativamente a esta viagem a Granada, que foi uma viagem que despertou ou fortaleceu em António Telmo a investigação sobre a herança islâmica na Península Ibérica e sobre o sufismo em particular. Bom, António Telmo escreve, a ideia foi de Agostinho da Silva, fim da citação. E nós sabemos que Agostinho da Silva tinha um pouco esta atividade de magistério, de quem aconselha viagens, aconselha experiências, aconselha leituras. Portanto, aqui... Só um parênteses, há uma história também, enfim, de alguma forma similar a essa. Estou a falar do João Ferreira, felizmente ainda vivo hoje, que foi para o Brasil a convite de Agostinho da Silva, e ele conta-se sempre com muita graça essa incumbência que Agostinho da Silva lhe deu de fundar em Brasília uma faculdade de teologia. E disse, bom, na altura não havia condições materiais, não havia nenhum edifício, nada que pudesse albergar uma faculdade de teologia, mas Agostinho da Silva, naquele seu registro muito próprio, disse ao João Ferreira, fez-lhe esse repto, João, não é preciso nenhum edifício, não é preciso uma sala de aula. O João Ferreira começa a pensar em Deus, começa a promover essa reflexão e a faculdade vai nascer, vai acabar por nascer. E em relação ao António Telmo também há várias histórias, como tu bem contaste, bem lembraste. E aqui acho que o Agostinho da Silva, eu coloco aqui uma hipótese, portanto eu estou a investigar ainda sobre isto, mas pode ser que o Agostinho da Silva seja o pensador que introduz, ou pelo menos o faz de uma forma desde logo marcante, o tema da mística islâmica no pensamento português contemporâneo. Uhum. E isso não é um elemento secundário, porque quando nós pensamos no Islão, agora falando mais na dimensão política que é presente no pensamento de Agostinho da Silva, é muito raro na representação ocidental do Islão falar-se da mística islâmica, que é provavelmente aquilo que mais poderia nutrir um diálogo e uma compreensão recíproca entre, por exemplo, o cristianismo e o Islão, entre o Ocidente e o Islão, em várias vertentes. Agostinho da Silva é, sem dúvida, o pensador mais ativo em introduzir este tema, o que terá uma repercussão quer no grupo da filosofia portuguesa, como referir, quer em pensadores, a meu ver, como o Paulo Borges, que também vão trabalhar depois comparações com autores da mística islâmica. O Pedro Sinde também, mais recentemente. O Pedro Sinde, exatamente. Portanto, ela acaba por semear estes elementos que depois dão frutos ainda hoje, e frutos que, de um ponto de vista de uma política, até de uma diplomacia cultural, podem ser muito importantes, a meu ver. Mas não quero também deixar de referir uma dimensão mais propriamente teológica, que eu acho que é importante. Agostinho da Silva, em 47, portanto, ele já está autoexiliado no Brasil, escreve um texto, um tratado de teologia e metafísica, intitulado Alcorão, que foi publicado, agora posso referir a edição, feito de breves trechos, quase que aforismos. Sim, eu tenho presente esse texto. E está publicado no livro Presença de Agostinho da Silva no Brasil. Exato, organizado pelo próprio filho Pedro Agostinho, Amândio Silva. Isso mesmo, 2007. Ora, este texto intitulado Alcorão, portanto, tem o mesmo título do livro sagrado do Islão,
apesar de não referir diretamente o Islão em nenhum dos trechos. Contudo, há, a meu ver, evidentes diálogos que este texto tem exatamente com a dimensão mística do Islão. Eu fazia uma brevíssima citação aqui deste texto de 1947 e cito: a união com Deus aniquila o que sou eu como o oposto aos outros. Não há mais egoísmo, nem revoltas da vontade, nem amor com desejo. O amor com desejo é santo porque é uma nostalgia de Deus, uma busca da calma perfeita. O amor sem desejo é o estar-se em Deus. Fim da citação. Aqui, por um lado, Agostinho da Silva parece-me trabalhar um tema que se tornará muito característico do seu pensamento. Basta pensar em afirmações como o tempo de ser Deus, coisas... Exato. Portanto, uma experiência da união com Deus que aniquila a oposição e até a própria divisão entre sujeito e objeto, entre humano e divino, entre criador e criatura. Há um qualquer nível hermenêutico, agora não temos tempo para entrar demasiado dentro do assunto, mas há este pensamento não dualístico, teológico não dualístico, e sendo o texto intitulado Alcorão, sendo que poucos anos antes ele estudou o Islão para traduzir capítulos do Alcorão, para escrever panfletos sobre o Islão, me parece que aqui Agostinho está de facto a escrever tendo na mesa livros de mística islâmica, porque na mística islâmica, de facto, essa aniquilação do dualismo, eu, outro, é fundamental num elemento chamado fana' fillah, em árabe. Significa, de facto, aniquilação em Deus. Claramente há essa dimensão mais mística, ultimamente mística, no pensamento de Agostinho da Silva. E ele aqui, só uma última referência, em outras publicações, por exemplo, aqui cito Cartas Várias, publicado em 2014, fala da gente do sufismo, cito. Outro texto intitulado O Império Acabou e Agora, ele pronuncia estas palavras, cito: sim, gosto muito dessa gente. Os sufis são os muçulmanos dedicados ao mais profundo que se pode encontrar no Islão. Fim da citação. Portanto, ele, sem dúvida, que estudou estas tradições, que o fez, como ele próprio afirma em textos que não estou agora a ter frente aos meus olhos, que já durante a juventude estuda isso. E, sobretudo, fê-lo permite, nesta nota final, até porque já estamos a aproximar-nos, de facto, do encerramento desta sessão, fê-lo de uma forma particularmente livre. Agostinho da Silva, eu gostaria de dar esta nota final, nestes tempos de confinamento, era alguém que, de facto, nunca se deixou confinar. Enfim, obviamente não estou a falar no plano físico, mas sobretudo no plano intelectual e espiritual. Isso provavelmente é um excelente exemplo também aí nos tempos de hoje. Também talvez gostasse de ouvir, não sei se queres dizer alguma coisa sobre este assunto. Nós vivemos tempos, nesse aspecto, nesta circunstância particular, enfim, maior confinamento físico, mas enfim, é relativamente circunstancial, mas eu diria de maior confinamento filosófico e religioso. Pessoas de Agostinho da Silva que tinham esse cunho de uma liberdade, que estavam a todo momento a extravasar fronteiras, quer religiosas, quer filosóficas, quer ideológicas, hoje não são muito comuns. Hoje eu diria, e não tenho explicação imediata para isso, mas é a minha percepção, hoje há um muito maior confinamento, no plano político, com esta lógica do politicamente correto, em que todos nós estamos equivocados, estamos numa gaveta, e de facto pessoas que extravasam completamente, não só extravasam, como desconstroem completamente fronteiras, esquerda, direita, republicanismo, monarquismo, não são muito comuns hoje, e de facto Agostinho da Silva, também por isso, parece-me uma figura particularmente contemporânea, particularmente atual nos dias de hoje. Concordo, permito-me intervir dizendo que concordo completamente. Uma figura, de facto, que conseguiu escapar a todas as gavetas e, mesmo assim, tendo um impacto bastante grande,
também tu também organizaste eventos sobre Agostinho, tal como eu fiz, e tivemos sempre a sala cheia, já anos após a sua morte. É um pensador que ainda estimula muito Eu acho e que também por isso, não apenas por isso, certamente, haverá uma série de razões, né? Também aí razões um pouco contraditórias, ou pelo menos dissonantes entre si, mas eu diria que um dos grandes pontos de atração, ainda hoje, relativamente ao pensamento de Agostinho da Silva, é o sentido de uma liberdade que extravasa as fronteiras mais comuns, mais convencionais, reitero, no plano religioso, filosófico e político. também acho. Eu penso que isso por um lado, desconcerta um pouco, até as nossas fronteiras, os nossos quadrados, que todos nós temos, e faz com que ainda hoje Agostinho da Silva seja um ponto de interrogação a alguém que nos atrai. Concordo e permito-me até fazer uma pequena nota crítica relativamente, por exemplo, ao que é hoje a filosofia, muitas vezes no próprio meio académico. Cada vez mais as próprias universidades são cheias de burocracias, quando não de